A todos a paz do Senhor. O canal Teologia Cristã em Foco traz a lição de número 10, pré-aula da nossa EBD Classes de Jovens, com o seguinte título: O cuidado com o vento de doutrina. Lição para o dia 10 de março de 2024. Texto principal. Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. João 7, 16, 17. As Escrituras Sagradas nos ajudam a identificar os falsos ensinos, nos preparando para resisti-los. Se você não é inscrito, inscreva-se, é gratuito. Ative o sininho de notificações para receber nossos vídeos em primeira mão. Olha, nós temos objetivos para esta lição. Primeiro, mostrar as tendências atuais das falsas doutrinas, conscientizar da resistência do crente contra essas falsas doutrinas e saber que o crente deve amar a Deus e a sua palavra. Nós estudaremos a respeito da preciosidade da doutrina bíblica e os perigos das falsas doutrinas. Por quê? Porque nós estamos vivendo tempos de disseminação de diversas doutrinas errôneas. Falsas doutrinas estão se espalhando rapidamente pelo mundo e a igreja corre um sério perigo nesses últimos dias com tantas heresias. Nós precisamos resgatar essa doutrina bíblica e praticá-la. O texto bíblico está em Efésios 4, 11 a 16. Nós vamos ler nesse momento. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Prezados jovens, estudaremos a respeito da doutrina bíblica e advertiremos a respeito do perigo das falsas doutrinas que conduzem as pessoas ao erro e às práticas pecaminosas. Essas práticas, consequentemente, levarão as pessoas ao desvio do evangelho e, por fim, à condenação eterna se morrerem nessa condição sem arrependimento. Tendências atuais das falsas doutrinas. Tempos pós-modernos são os tempos que nós estamos vivendo. Observe que o cristão não conseguirá manter uma fé genuína em Deus se ele não conhecer as tendências e os desafios do seu próprio tempo. Precisamos entender nosso próprio tempo. Estamos vivendo tempos modernos e tempos pós-modernos. A modernidade até já foi ultrapassada e já estamos nos tempos pós-modernos. Neste caso, o que são esses tempos atuais? A Bíblia ela faz sérios alertas sobre o perigo que cerca o crente no que se refere ao presente século. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10 e em Tito capítulo 2, versículo 12. Ora, para que não se renda, para que o crente não se renda a esses apelos mundanos e carnais
desses tempos pós-modernos que estamos vivendo. O crente precisa ser capaz de identificar esses males a fim de enfrentá-los e vencê-los. Por quê? Porque Satanás é enganador, é sagaz, é ludibriador, o inimigo de nossas almas, ele é terrível. Ele tenta enganar até os escolhidos. E ele não está satisfeito com a mocidade, com os jovens da igreja. Ele quer desviar, ele quer fazer realmente com que o jovem se afaste da presença de Deus e parta para o mundo, para as práticas maléficas, fazer a vontade dele lá, né? Então, tempos de desconstruções, estão desconstruindo tudo, tentando desconstruir a família, desconstruir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, desconstruir a fé cristã, a consciência que temos em Deus, a fé que temos em Deus. Então, a pós-modernidade foi disseminada principalmente pelo pensamento de alguns teóricos que representam a ideia deste tempo, que busca afrontar a fé cristã. A ideia destes teóricos é de que o conhecimento herdado, seja religioso ou familiar, não pode ser considerado uma verdade absoluta. Então, desconstroem para construir uma verdade, entre aspas, né? Entre aspas, uma verdade que eles mesmos estão propagando. Para alguns teóricos da pós-modernidade, as palavras, conhecimentos e poder estão relacionadas de forma que o discurso não tem a intenção somente de comunicar, mas de estabelecer domínio e poder. Eles também propagam a desconstrução das bases pré-estabelecidas, pois para tais pensadores são apenas criações humanas, são servos de Satanás, são inimigos de todo o bem, inimigos da moral, inimigos de Deus, são instrumentos do maligno que trazem pensamentos errôneos, falsas doutrinas, joio para semear no meio do trigo. A desconstrução do conhecimento herdado da palavra falada e da palavra escrita representa a destruição da tradição do ensinamento e da palavra de Deus, que são pilares do cristianismo. Então, o que essas pessoas querem é realmente desconstruírem essa base sólida. Espiritualidade sem vida. A mentalidade pós-moderna traz consigo aquilo que tem de mais nocivo a fé cristã na atualidade, pois ela defende o fim do padrão, principalmente o padrão bíblico. Então, essas pessoas são servas do inimigo, são instrumentos de Satanás realmente. Logo, a verdade é particularizada, a autoridade é desrespeitada, a moralidade é circunstancial e os relacionamentos são descartáveis. Está vendo aí que obra maléfica, que construção maléfica é essa? Estão fazendo a vontade do pai deles, que é o diabo. Jesus disse: vós estáis querendo fazer a vontade de vosso pai, que é o diabo. Então, a espiritualidade sem compromisso com a igreja local é um fenômeno pós-moderno que está no âmago da maioria dos desvios doutrinários da atualidade. Essa espiritualidade sem compromisso. Isso gera pessoas que são apenas aparentes. Os seus adeptos, os adeptos dessa doutrina, não minimizam a importância da espiritualidade. Entretanto, desvinculam-na de qualquer compromisso com uma denominação e até mesmo com uma liderança espiritual, afinal de contas. O que importa é o sentir-se bem e viver conforme seus próprios padrões, suas próprias mentalidades, seus próprios viveres, assim como eles acham que deve prosseguir. Então, que espiritualidade é essa sem compromisso, sem realmente o compromisso com Deus e com a sua igreja? Isso é espiritualidade ou carnalidade? Na espiritualidade pós-moderna é possível experiências sobrenaturais sem compromisso com a verdade da palavra de Deus, mesmo porque ela é a espiritualidade do sentir e não do viver. Entendeu?
Então, nós vamos resumir essa última parte aqui, que são divididas em dois tópicos: a resistência do crente e ame o Senhor, ame a sua palavra. O crente é desafiado a vencer a tentação. O mundo deve ser resistido. Satanás deve ser resistido. Antes, a Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta a fugir do mundo, a fugir do maligno, a fugir de toda forma de pecado. Um mundo sem fundamentos. Esse mundo é um mundo sem fundamentos, é um mundo que leva as pessoas à destruição, leva as pessoas a odiarem-se uns aos outros, leva as pessoas a abandonarem os compromissos, leva as pessoas a não ter compromisso com Deus nem com a palavra de Deus. Então, a fé ela fica diluída, é uma fé plástica, aguada, vamos dizer assim, uma fé que se dissolve facilmente. Mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, a fé genuína é o firme fundamento. É a vitória que vence o mundo. O apóstolo João afirma que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. 1 João 5,4. Portanto, ame a palavra de Deus, ame a Deus, para que você possa vencer esse mundo que jaz no maligno. Jovem, sois fortes e a palavra de Deus habita em vós e já vencestes o maligno. Agora observe que para vencer o maligno, a palavra de Deus ela tem que estar habitando no jovem crente. Tem que amar a palavra de Deus, amar a Deus e deixar Deus habitar dentro dele, porque a própria Bíblia diz que nós que cremos em Cristo Jesus já temos o Espírito Santo. Paulo disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós, proveniente de Deus? Então, deixe Deus agir na tua vida, ame a palavra de Deus, porque sem ela você está arrasado, fracassado. Não adianta rodeio, não adianta esconder nada. O homem sem Deus, ele não é nada. O homem sem Deus é uma folha seca caída no chão que vai para onde o vento levar, já dizia realmente o poema sacro da letra cantada, né, daquele hino que nós conhecemos. Então, de que forma o amor a Deus e a sua palavra pode contribuir com a resistência aos atuais ventos de doutrina? Ela pode contribuir de forma eficaz, contundente. A palavra de Deus ela contribui para que o homem de Deus ele vença, o jovem cristão que teme a Deus, vença esse mundo, seja vitorioso e possa vencer o mundo, o diabo e a carne, e vencer as falsas doutrinas. Os falsos ensinadores estão aí espalhados até em muitos templos, até em muitos púlpitos. Falsas doutrinas estão sendo disseminadas. O diabo não desistiu de disseminar desvios doutrinários no meio da igreja de Deus, com o intuito de promover o seu enfraquecimento espiritual. Como? Usando instrumentos dele, usando pessoas que se deixam usar por ele, infelizmente. Então, que Deus em Cristo abençoe nossa mocidade, nossos jovens, fiquem firmes, amados, frequentem sua escola bíblica dominical, amem a palavra de Deus, porque essa lição aqui, ó, ela é maravilhosa. Essa lição aqui, jovem, ó, ela é maravilhosa para o seu aprendizado, viu? Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Deus em Cristo continue te abençoando. Soberano Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por tudo. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Bendito, eterno e glorioso é o teu nome. Assim, louvamos o teu nome por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.